Eduardo Martins, um bilionário de 68 anos, sumiu do mapa e reapareceu nas ruas com um outro nome. Disfarçado de mendigo, ele decidiu testar algo que o dinheiro não compra: o coração do próprio filho. O que viu doeu mais do que qualquer derrota nos negócios e mudou sua vida para sempre. Se você curte histórias que fazem pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa história chega. Eduardo Martins observava pela janela de seu escritório no último andar do prédio mais alto de São Paulo. Aos 68 anos, havia construído um império financeiro que se estendia por 3 continentes. Suas mãos, já marcadas pelo tempo, seguravam uma xícara de café enquanto contemplava a cidade que, em grande parte, ele ajudara a moldar. Mas toda aquela riqueza e poder não conseguiam preencher o vazio que sentia no peito. Há 5 anos, desde a morte de sua esposa Helena, o relacionamento com seu único filho, Ricardo, de 35 anos, havia se tornado cada vez mais distante e frio. Ricardo dirigia uma das filiais da empresa familiar, mas suas conversas se limitavam a relatórios de negócios e discussões sobre números. Eduardo ansiava por uma conversa verdadeira, por conhecer o homem que seu filho se tornará, mas parecia existir uma barreira invisível entre eles. Senhor Martins, a voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. O senhor Ricardo está aqui para a reunião das 15 horas. Pode mandá-lo entrar, respondeu Eduardo, endireitando-se na cadeira. Ricardo entrou na sala com passos firmes, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Cumprimentou o pai com um aperto de mão formal, como se fosse apenas mais um sócio da empresa. Pai, preciso falar sobre expansão para o Rio de Janeiro. Os números não estão batendo com nossas projeções, disse Ricardo, indo direto ao assunto, sem sequer perguntar sobre a saúde ou o bem-estar do pai. Eduardo suspirou internamente. Ali estava seu filho, tratando-o apenas como presidente da empresa, não como seu pai. Durante toda a reunião, que durou mais de 1 hora, não houve uma única palavra pessoal, um sorriso genuíno ou um momento de conexão humana. Quando Ricardo saiu, Eduardo permaneceu sozinho em seu escritório, sentindo o peso da solidão. Naquela noite, em sua mansão vazia, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. E se eu pudesse conhecer o verdadeiro Ricardo? E se pudesse vê-lo quando ele não soubesse que estava sendo observado pelo pai? Pensou, caminhando pelos corredores silenciosos de sua casa. Foi então que uma ideia inusitada começou a germinar em sua mente. Uma ideia que, aos olhos de qualquer pessoa sensata, pareceria completamente absurda para um bilionário de 68 anos. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com a mente mais clara do que havia experimentado em anos. A ideia maluca da noite anterior não apenas persistiu, mas se fortaleceu. Ele passaria uma temporada vivendo como mendigo nas ruas, especificamente na região onde Ricardo trabalhava, para observar seu filho em seu ambiente natural, longe dos protocolos empresariais. Primeiro, ele precisaria de uma história convincente para explicar sua ausência. Ligou para sua secretária e informou que faria uma viagem de negócios para a Europa, que duraria algumas semanas, e que não queria ser incomodado exceto em emergências extremas. Em seguida, Eduardo dirigiu até um bairro distante da cidade, onde ninguém conheceria. Em uma loja de roupas usadas, comprou peças gastas e manchadas. Em uma farmácia, adquiriu materiais para alterar sua aparência. Tinta para cabelo, maquiagem para criar manchas na pele e produtos para dar um aspecto mais envelhecido ao rosto. De volta em casa, trancou-se no banheiro e começou sua transformação. Tingiu o cabelo de um cinza sujo, deixou a barba crescer por alguns dias e depois aparou de forma desleixada. Aplicou maquiagem para criar rugas mais profundas e manchas na pele. Quando terminou, mal conseguia se reconhecer no espelho. Vestiu as roupas velhas e sujas, escondeu pequenas quantias de dinheiro em diferentes bolsos, o suficiente para sobreviver, mas não o bastante para levantar suspeitas, e guardou sua carteira de identidade em um local seguro. Eduardo escolheu o nome José para sua nova identidade. José seria um homem de cerca de 70 anos, que havia perdido a família em um acidente e acabará nas ruas.
Uma história triste o suficiente para explicar sua condição, mas simples o suficiente para não levantar muitas perguntas. Antes de sair, Eduardo olhou uma última vez para sua casa luxuosa. Seria estranho deixar todo aquele conforto para viver nas ruas, mas a perspectiva de finalmente conhecer seu filho de verdade fazia qualquer sacrifício valer a pena. Tomou um ônibus até o centro da cidade e desceu perto do prédio onde Ricardo trabalhava. Era meio da tarde de uma terça-feira, e as ruas estavam movimentadas com executivos, vendedores, pedestres comuns. Eduardo, agora José, encontrou um banco de praça estrategicamente posicionado de onde poderia observar a entrada do prédio. Sentou-se ali com uma pequena lata de metal à sua frente, fingindo pedir esmolas. Os primeiros dias nas ruas foram mais desafiadores do que Eduardo havia imaginado. A realidade da vida de um morador de rua atingiu com força total. O desconforto de dormir em papelão, o frio da madrugada, os olhares de desdém dos transeuntes e a constante preocupação com a segurança. Mas Eduardo estava determinado. Durante o dia, posicionava-se estrategicamente perto do prédio onde Ricardo trabalhava. Observava as pessoas entrarem e saírem, esperando pacientemente por qualquer sinal de seu filho. No terceiro dia, finalmente viu Ricardo saindo para o almoço. Seu coração acelerou ao ver o filho caminhando pela calçada, falando ao celular com um tom sério e profissional. Eduardo baixou a cabeça, fingindo dormir no banco, mas manteve os olhos entreabertos para observar. Ricardo passou direto por ele sem nem mesmo olhar na sua direção. Não demonstrou nenhuma reação à presença do mendigo, nem compaixão, nem nojo, simplesmente indiferença total. Para Ricardo, Eduardo era invisível. Isso machucou mais do que Eduardo havia esperado. Será que seu filho se tornará tão insensível ao sofrimento humano, ou seria apenas a pressa do dia a dia dos negócios? Durante o resto da semana, Eduardo continuou sua vigília. Observou Ricardo chegando sempre cedo ao trabalho, saindo tarde, sempre com o mesmo semblante sério e focado. Nos intervalos, quando Ricardo saía para almoçar ou tomar café, Eduardo notou que ele raramente sorria, raramente cumprimentava pessoas na rua, e parecia estar sempre absorto em seus próprios pensamentos ou no celular. Meu Deus! Pensou Eduardo numa tarde chuvosa, enquanto se abrigava sob uma marquise. O que aconteceu com meu filho? Ele se tornou uma versão mais jovem de mim mesmo, obcecado pelo trabalho e desconectado do mundo ao seu redor. Foi então que Eduardo decidiu que precisava se aproximar mais. Ser apenas o observador distante não lhe daria as respostas que buscava. Ele precisava encontrar uma forma de interagir com Ricardo, de vê-lo em diferentes situações. Na semana seguinte, Eduardo mudou sua estratégia. Em vez de ficar sempre no mesmo lugar, começou a circular pela região, descobrindo os locais que Ricardo frequentava, a lanchonete onde almoçava, o café onde às vezes parava pela manhã, o estacionamento onde deixava o carro. Escolheu a lanchonete como seu primeiro ponto de contato. Era um local pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por funcionários dos escritórios da região. Eduardo posicionou-se na calçada em frente, com sua lata de esmolas, esperando o momento certo. Era uma quinta-feira nublada quando Eduardo viu Ricardo se aproximando da lanchonete. Seu coração bateu mais forte. Finalmente teria a chance de uma interação direta com o filho, mesmo que Ricardo não soubesse quem ele realmente era. Quando Ricardo estava prestes a entrar no estabelecimento, Eduardo se aproximou timidamente. Com licença, moço, disse com voz trêmula e rouca, diferente de seu tom natural. O senhor não teria uma moedinha para um velho que está com fome. Ricardo parou e olhou para Eduardo pela primeira vez. Por um momento, houve um lampejo de algo nos olhos do jovem executivo. Talvez compaixão, talvez apenas irritação. Eduardo segurou a respiração, esperando a reação. Desculpe, não tenho trocado, respondeu Ricardo secamente e entrou na lanchonete sem olhar para trás. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Seu próprio filho havia acabado de recusar ajudá-lo, mesmo que não soubesse quem ele era. Mas decidiu não desistir. Talvez Ricardo estivesse apenas com pressa, ou talvez tivesse tido um dia difícil. Esperou do lado de fora até Ricardo terminar o almoço.
Quando o viu saindo, Eduardo se aproximou novamente, desta vez com uma abordagem diferente. Moço, disse, fingindo estar passando mal, eu não comi nada há 2 dias. Será que o senhor poderia me comprar apenas um pão? Ricardo parou novamente, desta vez parecendo mais incomodado. Olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava observando a cena. Olha, eu realmente não posso ajudar. Tenho uma reunião importante, disse, já se afastando. Por favor, insistiu Eduardo, seguindo por alguns passos. Só um pão, qualquer coisa. Eu disse que não posso. Ricardo elevou a voz, claramente irritado. Procure os órgãos competentes, algum albergue. Não posso resolver o problema de todo mundo na rua. E com isso, Ricardo apressou o passo e desapareceu na multidão, deixando Eduardo plantado na calçada, atordoado pela frieza de seu próprio filho. Naquela noite, dormindo em um papelão em um viaduto, Eduardo chorou pela primeira vez desde a morte da esposa. Não chorava apenas pela rejeição, mas pela percepção dolorosa de que talvez não conhecesse seu filho tão bem quanto pensava. O Ricardo que ele observara nas últimas semanas parecia ser um homem endurecido, focado apenas em si mesmo e em seus objetivos profissionais. Mas Eduardo era um homem que não desistia facilmente. Havia construído um império porque sabia que os maiores insights vêm das situações mais desafiadoras. Decidiu continuar sua experiência, mas agora com um foco diferente. Nos dias seguintes, Eduardo mudou sua abordagem completamente. Em vez de tentar interagir diretamente com Ricardo, decidiu observá-lo em diferentes contextos e horários. Queria uma visão mais completa de quem seu filho realmente era. Descobriu que Ricardo tinha uma rotina muito rígida. Chegava ao trabalho às 7h30, almoçava sempre no mesmo lugar entre 12h30 e 13h30 e saía do escritório raramente antes das 19h. Mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foi perceber que Ricardo sempre comia sozinho e raramente interagia com colegas de trabalho de forma casual. Em uma sexta-feira à noite, Eduardo decidiu seguir Ricardo depois do trabalho, mantendo uma distância segura. Queria ver como o filho passava suas horas livres, quem eram seus amigos, quais eram seus interesses além do trabalho. Para sua surpresa, Ricardo não foi para casa nem encontrou amigos. Em vez disso, dirigiu até um hospital na zona oeste da cidade. Eduardo ficou intrigado e preocupado. Seria que Ricardo estava doente ou talvez visitando alguém? Mantendo sua disfarce, Eduardo conseguiu entrar no hospital e observar de longe. Viu Ricardo se dirigir à ala pediátrica, onde conversou com enfermeiras e médicos com uma familiaridade que sugeria que não era sua primeira visita ali. Intrigado, Eduardo se aproximou discretamente da recepção. Fingindo estar perdido, conseguiu obter algumas informações. Descobriu que havia um projeto voluntário na ala pediátrica onde profissionais doavam tempo para atividades com crianças internadas. Será que Ricardo? Eduardo mal conseguia acreditar. Seu filho, que havia se recusado a ajudar um mendigo com um simples pão, estava fazendo trabalho voluntário com crianças doentes? Eduardo decidiu investigar mais. Durante a semana seguinte, seguiu Ricardo em diferentes ocasiões. E descobriu um padrão surpreendente. Toda sexta-feira à noite e sábado de manhã, Ricardo ia ao hospital. Às terças-feiras, visitava um asilo na Zona Sul. E aos domingos pela manhã, frequentava uma igreja onde, aparentemente, ajudava em um projeto social para famílias carentes. Esta descoberta confundiu Eduardo completamente. Como o mesmo homem que havia sido tão frio e insensível com ele na rua poderia dedicar tantas horas ajudando outras pessoas? Havia algo que ele não estava compreendendo. Decidiu tentar uma nova abordagem. Se Ricardo frequentava esses locais para ajudar pessoas necessitadas, talvez Eduardo pudesse encontrá-lo lá e observar uma faceta diferente de seu filho. No domingo seguinte, Eduardo se dirigiu à igreja que Ricardo frequentava. Era uma igreja simples, no bairro da Liberdade, muito diferente das igrejas sofisticadas que Eduardo conhecia. Chegou cedo e se posicionou do lado de fora, observando as pessoas entrarem. Quando viu Ricardo chegar, Eduardo se surpreendeu novamente.
Seu filho não estava vestindo um de seus ternos caros, mas roupas casuais e simples. E, pela primeira vez em semanas, Eduardo viu Ricardo sorrir, um sorriso genuíno e caloroso enquanto cumprimentava outras pessoas na entrada da igreja. Eduardo entrou discretamente e se sentou nos bancos do fundo. Durante o serviço, observou Ricardo interagir com famílias, crianças e idosos. Havia uma naturalidade e carinho em suas ações que Eduardo não reconhecia. Após o culto, houve uma atividade no pátio da igreja onde voluntários distribuíam alimentos e roupas para famílias necessitadas. Eduardo se aproximou da fila, mantendo sua identidade de José, o mendigo. Para sua surpresa, Ricardo estava entre os voluntários servindo comida. Quando chegou a vez de Eduardo na fila, os dois se encontraram face a face novamente. "Bom dia", disse Ricardo com um sorriso gentil. "O senhor gostaria de um prato de comida?" Eduardo quase perdeu o personagem de tão chocado que ficou. Era a primeira vez que via o filho sorrir para ele, mesmo sem saber quem ele era. "Esse sim, por favor", gaguejou Eduardo, ainda processando mudança de comportamento. Ricardo serviu um prato generoso de comida e adicionou uma fruta. "Tem um lugar ali onde o senhor pode comer com calma", disse, apontando para algumas mesas. "E se quiser, temos algumas roupas doadas que talvez sirvam." "Obrigado, moço. Deus o abençoe", respondeu Eduardo, genuinamente emocionado. "Qual é o seu nome?" perguntou Ricardo. "José", respondeu Eduardo. "Prazer, José. Eu sou Ricardo. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar." Eduardo se afastou com o prato nas mãos, completamente confuso. Era o mesmo Ricardo que havia sido tão rude com ele na semana anterior? Como a mesma pessoa podia ser tão diferente em contextos diferentes? Durante o almoço, Eduardo observou Ricardo interagindo com outras pessoas necessitadas. Ele era paciente, gentil e genuinamente interessado em ajudar. Conversava com cada pessoa, perguntava sobre suas necessidades e oferecia não apenas comida, mas também palavras de encorajamento. Esta descoberta perturbou Eduardo profundamente. Claramente, havia aspectos de seu filho que ele desconhecia completamente. Após a experiência na igreja, Eduardo ficou ainda mais determinado a entender as contradições que observava em Ricardo. Durante a semana seguinte, intensificou suas observações, comparecendo aos diferentes locais onde havia visto o filho fazendo trabalho voluntário. Na terça-feira, foi ao asilo que Ricardo visitava. Fingindo ser um morador de rua em busca de ajuda, conseguiu entrar e observar. Mais uma vez, viu um lado completamente diferente de seu filho. Ricardo passava horas conversando com os idosos, ouvindo suas histórias, jogando cartas com eles e demonstrando uma paciência e carinho que tocaram profundamente o coração de Eduardo. Viu Ricardo ajudando um senhor de cadeira de rodas a se alimentar, lendo jornal para uma senhora com problemas de visão e organizando uma pequena festa de aniversário para um dos residentes. Era como se fosse uma pessoa completamente diferente do executivo frio que Eduardo conhecia. Na sexta-feira, Eduardo decidiu tentar entrar no hospital para ver Ricardo com as crianças. Isso provou ser mais desafiador, mas ele conseguiu se passar por alguém visitando um parente internado e observar de longe. O que viu o emocionou até as lágrimas. Ricardo estava em uma enfermaria cheia de crianças com câncer, vestindo uma roupa de palhaço improvisada, fazendo mágicas simples contando histórias. As crianças riam e se divertiam, esquecendo momentaneamente de sua condição. Uma menina pequena, claramente muito doente, estava sentada no colo de Ricardo enquanto ele lia um livro para ela. Eduardo teve que sair do hospital porque não conseguia conter a emoção. Seu filho, o mesmo homem que parecia tão insensível no ambiente de trabalho, estava dedicando seu tempo livre para trazer alegria a crianças doentes. Naquela noite, refletindo sobre tudo o que havia observado, Eduardo começou a formar uma nova teoria. Talvez Ricardo não fosse realmente insensível. Talvez ele tivesse aprendido a separar completamente sua vida profissional de sua vida pessoal. Talvez a frieza no ambiente de trabalho fosse uma armadura que ele usava,
e sua verdadeira personalidade emergisse apenas em contextos onde se sentia seguro para demonstrar compaixão. Mas isso ainda não explicava porque Ricardo havia sido tão rude com ele especificamente quando pediu ajuda na rua durante a hora do almoço. Havia algo mais que Eduardo estava perdendo. Decidiu que precisava tentar mais uma interação direta, mas desta vez em um dos ambientes onde havia visto Ricardo ser gentil e prestativo. Talvez o contexto fizesse toda a diferença. No domingo seguinte, Eduardo retornou à igreja. Desta vez, chegou mais cedo e se misturou com as pessoas que aguardavam a distribuição de alimentos. Quando viu Ricardo se aproximando, respirou fundo e se preparou para mais uma tentativa de interação. Bom dia, José, disse Ricardo, reconhecendo da semana anterior. Como tem passado? Eduardo ficou surpreso ao ser lembrado pelo nome. Ah, bom dia, Ricardo. Tem sido difícil, respondeu, mantendo o personagem. Imagino. A vida nas ruas é muito dura, disse Ricardo com sinceridade. O senhor tem onde dormir. Às vezes encontra um lugar, às vezes não, respondeu Eduardo. Ricardo parou de servir comida por um momento e olhou diretamente para Eduardo. Sabe, José, há algumas organizações que podem ajudar. Tenho alguns contatos que trabalham com assistência social. Se quiser, posso tentar arranjar algo. Eduardo ficou tocado pela oferenda genuína de ajuda. Por que o senhor se importa tanto com pessoas como eu? Perguntou, curiosamente genuíno. Ricardo ficou pensativo por um momento antes de responder. Sabe, José, aprendi que todos nós estamos apenas a algumas decisões ou circunstâncias de distância de estar na situação do outro. E, hesitou, perdi minha mãe há alguns anos. Ela sempre me ensinou sobre a importância de ajudar quem precisa. Acho que faço isso também por ela. Eduardo sentiu o coração apertar ao ouvir a menção de Helena. Ricardo continuou. Minha mãe costumava dizer que nossa verdadeira riqueza se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de dar aos outros. Ela parece ter sido uma pessoa especial, disse Eduardo, com a voz embargada. Era mesmo, concordou Ricardo, com um sorriso melancólico. Às vezes sinto que decepcionei ela. Trabalho tanto que mal tenho tempo para ser o tipo de pessoa que ela gostaria que eu fosse. Esta confissão surpreendeu Eduardo. Seu filho sentia que o estava decepcionando. O que quer dizer com isso? Perguntou. Ricardo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Meu pai e eu, nossa relação é complicada. Depois que minha mãe morreu, parece que só conseguimos falar de trabalho. Ele é um homem muito bem-sucedido, mas às vezes sinto que ele me vê apenas como um funcionário, não como filho. E eu acho que comecei a agir da mesma forma com ele. Eduardo ficou chocado. Durante todo esse tempo, pensara que Ricardo não se importava com o relacionamento deles, quando na verdade seu filho estava sofrendo com a mesma distância que o afligia. Talvez vocês dois só precisem encontrar uma forma de se reconectar, sugeriu Eduardo cuidadosamente. Talvez, suspirou Ricardo, mas é difícil. Às vezes sinto que construímos uma parede tão alta entre nós que não sei mais como derrubá-la. A conversa com Ricardo naquele domingo mudou completamente a perspectiva de Eduardo sobre a situação. Pela primeira vez, ele compreendeu que a distância entre eles não era culpa apenas sua ou apenas de Ricardo. Era resultado de uma dinâmica que ambos haviam criado e mantido ao longo dos anos. Durante os dias seguintes, Eduardo refletiu profundamente sobre tudo que havia descoberto. Seu filho não era a pessoa fria e insensível que parecia ser no ambiente de trabalho. Na verdade, Ricardo era um homem compassivo que dedicava uma parte significativa de seu tempo livre para ajudar os menos afortunados. Mais importante ainda, Ricardo também sofria com a distância em seu relacionamento e desejava uma conexão mais profunda com o pai. Mas uma pergunta ainda incomodava Eduardo. Por que Ricardo havia sido tão rude com ele quando pediu ajuda na rua? Se seu filho era capaz de tanta gentileza e compaixão em outros contextos, o que havia de diferente naquela situação? Eduardo decidiu investigar mais profundamente.
Na semana seguinte, voltou a observar Ricardo no ambiente de trabalho, mas desta vez prestando atenção a detalhes que havia perdido antes. Percebeu que Ricardo não era apenas focado no trabalho, ele estava visivelmente estressado. Sempre ao telefone, sempre correndo de uma reunião para outra, sempre com uma expressão tensa. Eduardo começou a se perguntar que tipo de pressão seu filho estava enfrentando no trabalho. Decidiu fazer algumas investigações discretas. Ligou para alguns contatos na empresa, fingindo interesse em negócios, e descobriu informações preocupantes. A filial que Ricardo dirigia estava passando por dificuldades financeiras. Havia rumores de que alguns investimentos importantes não haviam dado certo, e Ricardo estava sob pressão intensa para reverter a situação. Meu Deus, pensou Eduardo, meu filho está enfrentando uma crise profissional séria e eu nem sabia. Isso explicava muito sobre o comportamento de Ricardo. A rudeza na rua não era reflexo de sua verdadeira personalidade, mas resultado do estresse extremo que estava vivenciando. Quando alguém está sob pressão intensa, é natural que sua paciência e compaixão diminuam, especialmente em situações inesperadas. Eduardo se sentiu culpado por não ter percebido os sinais antes. Como pai, deveria ter notado que seu filho estava enfrentando dificuldades. Mas como haviam se distanciado tanto, focando apenas nos aspectos superficiais dos negócios durante suas raras conversas, ele havia perdido completamente o que realmente estava acontecendo na vida de Ricardo. Esta descoberta fez Eduardo repensar completamente sua estratégia. Não bastava apenas observar Ricardo de longe. Ele precisava encontrar uma forma de se reconectar genuinamente com seu filho, de derrubar as barreiras que ambos haviam construído ao longo dos anos. Depois de 3 semanas vivendo nas ruas como mendigo, Eduardo havia aprendido lições valiosas não apenas sobre seu filho, mas sobre si mesmo. A experiência o havia humilhado profundamente, mostrando-lhe uma realidade que ele nunca havia considerado verdadeiramente antes. Havia descoberto que ser invisível para a sociedade era uma experiência devastadora. As pessoas passavam por ele como se não existisse, evitavam contato visual, e quando notavam, era geralmente com desconforto ou desdém. Isso lhe deu uma nova perspectiva sobre a compaixão e a dignidade humana. Mais importante, havia descoberto que seu filho era um homem muito mais complexo e bondoso do que imaginara. Ricardo não era frio por natureza. Ele estava simplesmente navegando por águas turbulentas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e havia aprendido a compartimentalizar suas emoções como mecanismo de sobrevivência. Eduardo decidiu que era hora de encerrar sua experiência como mendigo e tentar uma nova abordagem para se reconectar com Ricardo. Mas primeiro, queria fazer uma última tentativa de interação, desta vez com um objetivo específico. No domingo seguinte, voltou à igreja pela última vez como José. Quando chegou a vez de receber comida, se aproximou de Ricardo com um plano. Ricardo, disse, gostaria de agradecer por toda a gentileza que tem me mostrado. O senhor é uma pessoa muito especial. Não precisa agradecer. José, é o mínimo que posso fazer, respondeu Ricardo. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal. Eduardo hesitou. O senhor mencionou da última vez que tem uma relação complicada com seu pai. Já tentou conversar diretamente com ele sobre isso? Ricardo suspirou. É complicado. Meu pai é um homem muito ocupado, muito focado nos negócios. Sempre foi assim, mas ficou pior depois que minha mãe morreu. Às vezes sinto que ele me vê apenas como uma extensão da empresa, não como seu filho. E o senhor já disse isso para ele? Como posso? Ele é meu pai, mas também é meu chefe. Nossa relação é profissional demais. Não sei como quebrar esse padrão. Eduardo escolheu suas próximas palavras cuidadosamente. Sabe, José, na minha idade, aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, justamente porque assumimos que elas sempre estarão lá. Talvez seu pai também esteja sofrendo com essa distância. Ricardo olhou para Eduardo com surpresa. O senhor acha? Acho sim. Pais também sentem medo, também se sentem perdidos. Talvez ele não saiba como se aproximar tanto quanto você. Nunca pensei nisso dessa forma, admitiu Ricardo.
Que tal tentar uma conversa honesta, não sobre trabalho, mas sobre sentimentos, sobre saudades da sua mãe, sobre o que vocês significam um para o outro? Ricardo ficou pensativo. Talvez o senhor tenha razão. Após a conversa na igreja, Eduardo sabia que havia chegado o momento de encerrar sua experiência como mendigo. Tinha as informações e insight que precisava, e agora era hora de agir com base no que havia aprendido. Retornou para casa, tomou um longo banho quente, o primeiro em semanas, e se olhou no espelho. A experiência havia mudado não apenas sua perspectiva, mas também sua aparência. Estava mais magro, tinha rugas mais profundas, e seus olhos carregavam uma sabedoria adquirida através do sofrimento e da humildade. Passou os próximos 2 dias planejando cuidadosamente sua abordagem. Não poderia simplesmente voltar à rotina normal e fingir que nada havia acontecido. A experiência o havia transformado e ele precisava usar essa transformação para construir uma ponte com Ricardo. Na quarta-feira pela manhã, Eduardo ligou para Ricardo. Ricardo, sou eu, seu pai. Poderia passar aqui em casa hoje à noite? Não é sobre trabalho. Há algo importante que preciso conversar com você. Ricardo ficou surpreso pelo tom diferente na voz do pai. Claro, pai. Está tudo bem. Está tudo diferente. Pode vir por volta das 19 horas. Estarei aí. Eduardo passou o dia preparando-se para a conversa mais importante de sua vida. Não seria fácil admitir o que havia feito, mas sabia que a honestidade completa era o único caminho para a reconciliação genuína. Quando Ricardo chegou à mansão naquela noite, encontrou o pai na sala de estar, mas algo estava diferente. Eduardo não estava vestindo um de seus ternos impecáveis. Em vez disso, usava roupas casuais, e havia uma vulnerabilidade em sua postura que Ricardo raramente havia visto. Pai, o senhor está bem? Parece diferente, disse Ricardo, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde Eduardo estava. Eduardo respirou fundo. Ricardo, preciso te contar algo. Algo que vai parecer completamente maluco, mas se mudou minha vida, espero, nossa relação. O que aconteceu? Ricardo perguntou, visivelmente preocupado. Nas últimas 3 semanas, não estive viajando a negócios como disse. Estive vivendo nas ruas, disfarçado de mendigo. Ricardo piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. O senhor fez o quê? Perguntou, inclinando-se para a frente. Eu sei como isso soa, mas deixe-me explicar. Eduardo continuou. Depois da morte de sua mãe, nossa relação se tornou tão distante, tão fria. Percebi que não te conhecia mais, que você se tornará um estranho para mim. Então decidi fazer algo drástico para tentar entender quem você realmente é. Ricardo continuava olhando para o pai com uma mistura de confusão e preocupação. Pai, isso é loucura. O senhor poderia ter se machucado, ou pior. Podia? Sim. Mas valeu a pena. Ricardo, valeu cada momento de frio, cada olhar de desdém, cada noite dormindo no papelão. Eduardo fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Porque descobri coisas sobre você que me enchem de orgulho, ao mesmo tempo me fazem perceber o quanto falhei como pai. Que tipo de coisas? Ricardo perguntou, ainda processando a informação. Eduardo sorriu com ternura. Descobri que meu filho, que eu pensava ter se tornado frio e calculista como eu, na verdade dedica suas noites e fins de semana ajudando crianças doentes, idosos abandonados, famílias necessitadas. Descobri que você tem um coração imenso, cheio de compaixão. O rosto de Ricardo corou. Como, senhor, como você descobriu isso? Eu te observei, Ricardo. Te vi no hospital com as crianças, no asilo com os idosos, na igreja distribuindo comida. E vi algo que não via há anos. Meu filho sorrindo, sendo genuinamente feliz enquanto ajudava outras pessoas. Ricardo abaixou a cabeça, claramente emocionado. Eu não sabia que ninguém havia notado. Por que você esconde isso de mim? Eduardo perguntou gentilmente. Por quê? Ricardo hesitou.
porque sempre senti que o senhor só se importava com os negócios, com lucros e crescimento da empresa. Achei que você consideraria isso uma perda de tempo, uma distração dos objetivos profissionais. Eduardo sentiu o coração apertar. Meu Deus, Ricardo, como deixei você pensar isso de mim? Eduardo se levantou do sofá e começou a caminhar pela sala, com as mãos para trás, como fazia quando estava profundamente perturbado com alguma questão nos negócios. Mas desta vez, a questão era muito mais pessoal e importante. Ricardo, preciso te pedir perdão, disse, parando em frente ao filho. Perdão por ter criado um ambiente onde você se sentia obrigado a esconder suas melhores qualidades de mim. Perdão por ter me tornado tão obcecado com o trabalho que perdi de vista o que realmente importa. Ricardo levantou os olhos para olhar o pai. Pai, não é só culpa sua. Eu também contribuí para essa distância. Depois que mamãe morreu, não soube como lidar com a dor e foi mais fácil me esconder atrás do trabalho do que enfrentar nossos sentimentos. Sua mãe sempre foi a ponte entre nós. Eduardo concordou, sentando-se novamente. Ela sabia como nos fazer conversar, como nos conectar. Sem ela, ficamos perdidos. É verdade, Ricardo assentiu. Lembro de como ela sempre insistia para termos jantares em família, conversas sobre qualquer coisa exceto trabalho. Ela sabia que precisávamos disso. Eduardo sorriu ao se lembrar de Helena. Ela sempre dizia que eu trabalhava demais, que estava perdendo os momentos importantes com você. E ela estava certa, disse Ricardo. Mas eu comecei a fazer a mesma coisa depois que ela se foi. Mergulhei no trabalho para não ter que pensar na dor da perda. Ricardo, Eduardo se inclinou para a frente. Há outra coisa que descobri durante minha experiência nas ruas. Sei sobre problemas financeiros na sua filial. O rosto de Ricardo ficou tenso imediatamente. Como o senhor soube? Fiz algumas investigações discretas. Filho, por que não me contou que estava passando por dificuldades? Ricardo suspirou profundamente, porque queria provar que podia resolver sozinho. Queria mostrar que era capaz de liderar, de tomar decisões difíceis sem correr para papai toda vez que surgisse um problema. E como está indo essa estratégia? Eduardo perguntou com gentileza, sem julgamento. Terrível, admitiu Ricardo, passando as mãos pelo cabelo. Estou trabalhando 14 horas por dia, mal durmo, e os problemas só pioram. Algumas decisões que tomei foram questionáveis. Contar com a ajuda de alguém mais experiente não é sinal de fraqueza, Ricardo. É sinal de sabedoria. Eu sei disso racionalmente, disse Ricardo, mas emocionalmente sempre senti que precisava provar meu valor para o Senhor. Eduardo sentiu uma pontada de dor no peito. Meu filho, você não precisa provar nada para mim. Seu valor não está atrelado ao sucesso da empresa. Nunca esteve. Mas sempre pareceu estar. Ricardo respondeu honestamente. Então falhei miseravelmente em comunicar o que realmente sinto. Eduardo admitiu. Ricardo, você é minha maior riqueza. Não os negócios, não o dinheiro. Você. As palavras de Eduardo pairaram no ar por um momento, carregadas de uma emoção que ambos haviam mantido represada por anos. Ricardo limpou discretamente os olhos com as costas da mão. Pai, disse com voz embargada, há algo que preciso confessar também. Durante essas semanas que o senhor esteve na rua, tive alguns encontros com mendigos pedindo ajuda. Eduardo ficou alerta, sabendo exatamente onde essa conversa levaria. Houve um em particular que me pediu ajuda 2 vezes, e eu fui rude com ele, muito rude. Ricardo balançou a cabeça, visivelmente perturbado com a lembrança. Não era assim que mamãe me criou, mas estava tão estressado, tão sobrecarregado que perdi a paciência. E como se sente em relação a isso? Eduardo perguntou, fingindo não saber de nada. Horrível. Não consigo parar de pensar naquele homem. Ele parecia estar realmente necessitado, e eu simplesmente o ignorei. Pior, fui grosseiro com ele. Ricardo fez uma pausa. É irônico, não é?
Passo meus fins de semana ajudando pessoas necessitadas, mas quando surge alguém na minha rotina de trabalho, reajo com irritação. Eduardo viu a abertura perfeita para revelar mais da verdade. Ricardo, preciso te contar mais uma coisa sobre minha experiência nas ruas. O que mais? Ricardo perguntou, ainda se sentindo culpado pela confissão que acabará de fazer. Esse mendigo com quem você foi rude era eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o pai com uma expressão de choque absoluto, processando lentamente o que acabará de ouvir. Não, não é possível, murmurou. Era eu, filho. Nas 2 vezes que você me encontrou na rua e se recusou a ajudar, eu estava ali, disfarçado, observando você. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu fui rude com meu próprio pai e nem sabia. Ricardo, olhe para mim. Eduardo disse firmemente. Você não sabia quem eu era. E mais importante, agora entendo por que reagiu daquela forma. Você estava sob uma pressão tremenda, lutando sozinho contra problemas que parecem ter solução. Sua reação foi humana. Mas isso não justifica. Ricardo começou. Na verdade, justifica sim. Eduardo interrompeu. E sabe como sei disso? Porque depois te observei em contextos diferentes. Te vi na igreja, no hospital, no asilo. Vi quem você realmente é quando não está sobrecarregado de estresse e responsabilidade. Ricardo levantou a cabeça, ainda visivelmente abalado. Como pode me perdoar por isso? Porque entendi algo fundamental durante essas semanas. Todos nós temos momentos de fraqueza, momentos onde não somos a melhor versão de nós mesmos. O que define nosso caráter não são esses momentos isolados, mas o padrão geral de nossas ações e escolhas. Eduardo se aproximou do filho e colocou a mão em seu ombro. E o padrão de suas ações mostra um homem compassivo, generoso e carinhoso. Um homem que honra a memória de sua mãe através de suas ações. A revelação de que Eduardo havia presenciado os momentos de rudeza de Ricardo criou um ponto de virada na conversa. Pela primeira vez em anos, ambos se viram completamente vulneráveis um diante do outro, sem as máscaras profissionais que habitualmente usavam. Pai, disse Ricardo, levantando-se da poltrona, preciso te mostrar uma coisa. Ele caminhou até uma estante na sala e retirou uma foto emoldurada que Eduardo não havia notado antes. Era uma foto antiga, de quando Ricardo tinha cerca de 12 anos, tirada em uma das raras viagens em família que haviam feito. Guardo essa foto aqui há anos, disse Ricardo, entregando-a ao pai. Lembro daquele dia perfeitamente. Fomos à praia, e o senhor ensinou a fazer castelos de areia. Passou horas brincando comigo na água. Esqueceu completamente do celular e dos negócios. Eduardo olhou para a foto com ternura. Na imagem, ele estava carregando Ricardo nas costas, ambos rindo, com Helena ao lado fazendo uma careta engraçada para a câmera. Lembro desse dia, disse Eduardo. Sua mãe brigou comigo porque eu não queria ir. Disse que tinha trabalho importante para fazer. E ela disse que o trabalho mais importante era ser meu pai. Ricardo completou. Ouvi a discussão. Ela estava certa, como sempre. Ricardo sentou-se ao lado do pai no sofá. Durante todos esses anos, quando nossa relação ficou difícil, eu olhava para essa foto e lembrava que já fomos próximos, que já tivemos momentos genuínos de conexão. Por que nunca me disse isso? Porque não sabia como. Depois que mamãe morreu, parecia que havíamos esquecido como ser pai e filho. Sabíamos como ser chefe e funcionário, mas não sabíamos mais como ser família. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente. E eu tornei isso pior ao me jogar ainda mais no trabalho depois da morte dela. Era minha forma de lidar com a dor, mas acabei me afastando da única pessoa que poderia entender exatamente o que eu estava sentindo. Também fiz isso, admitiu Ricardo. Mergulhei no trabalho para não ter que enfrentar o vazio que ela deixou. E no processo, me afastei de você. Ricardo. Eduardo colocou a foto na mesa de centro e se virou para encarar o filho. Quero propor algo. Que tal começarmos de novo? Não como chefe e funcionário, mas como pai e filho.
O que isso significa, praticamente? Significa que quero saber sobre sua vida além do trabalho. Quero conhecer seus amigos, seus sonhos, seus medos. Quero participar do seu trabalho voluntário, se você me deixar. E quero que você saiba que pode contar comigo não apenas como parceiro de negócios, mas como pai. Ricardo sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Eu gostaria muito disso, pai. Muito mesmo. E sobre os problemas na empresa, Eduardo continuou. Que tal trabalharmos juntos para resolver? Não como chefe ditando ordens, mas como parceiros encontrando soluções. O senhor faria isso. Ricardo, construí esse império não para mim, mas para você, para a nossa família. Que tipo de legado seria se não pudesse ajudar meu próprio filho quando ele precisa? A conversa entre Eduardo e Ricardo se estendeu pela madrugada. Pela primeira vez em anos, falaram abertamente sobre seus sentimentos, medos, arrependimentos e esperanças. Eduardo contou detalhes de sua experiência nas ruas, as lições que aprendeu sobre humildade e compaixão. Ricardo compartilhou sobre seu trabalho voluntário, explicando como essas atividades o ajudavam a encontrar significado além dos negócios. Conversaram sobre Helena, compartilhando memórias queridas e admitindo como sua morte havia afetado profundamente ambos. Ricardo revelou que havia começado o trabalho voluntário como uma forma de honrar a memória da mãe, que sempre fora muito envolvida em causas sociais. Sabe uma coisa que descobri nas ruas, disse Eduardo. Descobri que a dignidade humana independe da conta bancária. Vi pessoas sem nada que tinham mais generosidade e compaixão do que muitos milionários que conheço. Aprendi isso no hospital e no asilo, concordou Ricardo. As crianças doentes me ensinaram sobre coragem e os idosos me ensinaram sobre sabedoria e paciência. Então talvez devêssemos integrar essas lições aos nossos negócios também, sugeriu Eduardo. Sua mãe sempre disse que nossa empresa deveria fazer mais pela comunidade. Seria incrível. Os olhos de Ricardo se iluminaram. Na verdade, tenho algumas ideias sobre programas sociais que poderíamos implementar. Conte-me sobre elas. Ricardo passou a próxima hora detalhando ideias para projetos sociais que havia desenvolvido durante seus meses de trabalho voluntário. Falou sobre creches para filhos de funcionários, programas de capacitação para jovens de comunidades carentes, parcerias com hospitais e asilos e iniciativas de sustentabilidade. Eduardo ficou impressionado não apenas com a profundidade do pensamento de Ricardo, mas com sua paixão genuína por fazer a diferença. Por que nunca me apresentou essas ideias antes? Por que achei que você consideraria isso um desperdício de recursos? Ricardo admitiu. Nossa empresa sempre foi focada apenas no lucro. E se eu te dissesse que essas ideias poderiam nos tornar não apenas mais lucrativos, mas também mais respeitados e sustentáveis a longo prazo? Como assim? Eduardo explicou como as empresas com forte responsabilidade social tendem a ter melhor reputação, funcionários mais leais e clientes mais fiéis. Além disso, disse, dinheiro que não faz diferença na vida de outras pessoas é apenas números numa conta bancária. Então o senhor está dizendo que poderíamos implementar essas ideias. Estou dizendo que vamos implementar essas ideias. E você vai liderar esses projetos. Ricardo ficou visivelmente emocionado. Pai, isso significa mais para mim do que qualquer promoção ou aumento salarial poderia significar. E significa mais para mim do que qualquer lucro trimestral, respondeu Eduardo. Quando o sol começou a nascer, pai e filho ainda estavam conversando. A barreira que havia existido entre eles por anos finalmente havia sido derrubada, substituída por uma conexão genuína e profunda. Ricardo, disse Eduardo, observando os primeiros raios de sol entrando pela janela, há uma última coisa que gostaria de fazer. O que é? Gostaria de ir com você na igreja no próximo domingo. Não como observador secreto, mas como seu pai, apoiando o trabalho que você faz. Ricardo sorriu amplamente. Sério, você faria isso? Claro. E se me permitir, gostaria de conhecer as crianças do hospital também. Talvez eu possa contribuir,
de alguma forma. Pai, eles vão adorar conhecer você, especialmente se você contar algumas das suas histórias de quando construiu a empresa. Histórias, Eduardo riu. Tenho algumas que poderiam inspirá-los mesmo. E tem mais uma coisa, disse Ricardo, hesitante. O homem da igreja, José, ele me deu alguns conselhos muito sábios sobre nosso relacionamento. Gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Eduardo sorriu misteriosamente. Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz em saber que vocês se reconciliaram. O senhor acha que vou encontrá-lo lá? Quem sabe? Às vezes as pessoas aparecem em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. Eles passaram o resto da manhã planejando mudanças práticas em suas vidas. Eduardo decidiria reduzir sua carga de trabalho para ter mais tempo para o que realmente importava. Ricardo receberia mais autonomia nos projetos sociais da empresa, mas também teria o apoio do pai quando precisasse. Sabe uma coisa, disse Eduardo, sua mãe estaria muito orgulhosa de nós hoje. Por quê? Porque finalmente fizemos o que ela sempre quis. Conversamos de verdade. Nos conectamos como família. Ricardo assentiu, emocionado. Acho que ela teria gostado muito da sua aventura como mendigo. Ela sempre disse que você precisava de mais humildade. Eduardo riu. Ela estava certa, como sempre. Levei 68 anos para aprender uma lição que ela tentou me ensinar durante toda a nossa vida juntos. E que lição foi essa? Que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Não está no poder que exercemos, mas no amor que damos e recebemos. É uma lição que vale a pena aprender, mesmo que tardiamente, disse Ricardo. Concordo. E agora temos o resto de nossas vidas para praticá-las juntos. Nos meses que se seguiram à noite de reconciliação entre Eduardo e Ricardo, mudanças significativas começaram a acontecer tanto na empresa familiar quanto em suas vidas pessoais. Eduardo, fiel à sua palavra, reduziu consideravelmente sua carga de trabalho. Em vez de passar 12 horas por dia no escritório, começou a trabalhar apenas meio período, delegando mais responsabilidades para Ricardo e outros executivos de confiança. Com o tempo extra, começou a acompanhar o filho nas atividades voluntárias. No hospital, Eduardo rapidamente se tornou uma figura querida entre as crianças. Suas histórias sobre a construção da empresa, contadas de forma simples e inspiradora, cativavam não apenas as crianças, mas também seus pais e os funcionários do hospital. Ele descobriu que tinha um talento natural para motivar pessoas, especialmente aquelas que estavam passando por momentos difíceis. No asilo, sua experiência de vida e sabedoria dos negócios foram muito apreciadas pelos idosos. Muitos deles haviam sido pequenos empresários ou trabalhadores que entendiam as lutas da vida profissional. Eduardo encontrou ali uma audiência que valorizava suas histórias e conselhos. Na igreja, Eduardo inicialmente se sentia desconfortável, não por questões religiosas, mas porque sabia que muitas pessoas o reconheciam como o bilionário da cidade. No entanto, com o tempo, as pessoas começaram a vê-lo não como uma celebridade, mas como um voluntário dedicado que genuinamente se importava em ajudar. Ricardo, por sua vez, floresceu com o apoio do pai. Os problemas financeiros da filial foram resolvidos através de uma combinação de reestruturação inteligente, novos investimentos estratégicos e a experiência de Eduardo. Mas mais importante que isso, Ricardo ganhou confiança em suas próprias habilidades de liderança. A empresa familiar passou por uma transformação radical. Sob liderança conjunta de Eduardo e Ricardo, implementaram vários programas de responsabilidade social, uma creche gratuita para filhos de funcionários, bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, parcerias com hospitais para doação de equipamentos médicos e um programa de sustentabilidade ambiental. Esses programas não apenas melhoraram a imagem da empresa, mas também aumentaram a motivação dos funcionários e atraíram novos talentos que queriam trabalhar para uma organização com valores sólidos. Ironicamente, ao focar menos exclusivamente no lucro, a empresa se tornou ainda mais lucrativa. Sabe, disse Eduardo para Ricardo durante um de seus almoços semanais, uma nova tradição que haviam estabelecido.
Sua mãe sempre diz que fazer o bem é também bom para os negócios. Mais uma vez, ela estava certa. Ela tinha uma sabedoria que nós dois subestimamos, concordou Ricardo. Às vezes sinto que ela está nos orientando, mesmo não estando mais aqui fisicamente. Também sinto isso, especialmente quando vejo você interagindo com as crianças no hospital. Você tem a mesma paciência e carinho que ela tinha. Um ano após a experiência de Eduardo como mendigo, pai e filho estavam no hospital infantil para uma celebração especial. A ala pediátrica estava inaugurando uma nova sala de recreação, financiada inteiramente pela empresa familiar. A sala era um sonho tornado realidade, cheia de brinquedos, livros, jogos educativos e equipada com tecnologia que permitia às crianças internadas se conectarem com suas famílias e amigos. Havia também um pequeno palco onde voluntários podiam apresentar shows, contar histórias. Senhor Eduardo, Senhor Ricardo, gritou Maria, uma menina de 8 anos que estava em tratamento contra leucemia. Ela correu para abraçar os dois homens, seguida por várias outras crianças. Como vocês estão? Perguntou Eduardo, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. Estamos ótimos. E a nova sala está incrível, disse João, um menino de 10 anos. Meu pai disse que vocês que pagaram por tudo isso. É verdade. Nós ajudamos, disse Ricardo modestamente, mas o mais importante é que agora vocês têm um lugar especial para brincar e se divertir. Vocês são como super-heróis, declarou Maria. Eduardo riu. Não somos super-heróis, Maria. Somos apenas pessoas que aprenderam que ajudar os outros nos faz felizes também. E como aprenderam isso? Perguntou uma das crianças mais velhas. Eduardo e Ricardo trocaram olhares significativos. É uma longa história, disse Eduardo. Talvez um dia eu conte para vocês. Após a cerimônia de inauguração, pai e filho caminharam pelos corredores do hospital, observando como as crianças já estavam aproveitando a nova sala. Pai, disse Ricardo, queria agradecer novamente por tudo o que aconteceu no ano passado. Não precisa agradecer, Ricardo. Eu que preciso agradecer a você. Por quê? Por me dar a oportunidade de ser um pai melhor, por me mostrar que sucesso não se mede apenas por números numa conta bancária. E o Senhor me mostrou que é possível ser bem-sucedido nos negócios se ainda ter um coração generoso. Eles pararam em frente a uma janela que dava vista para a cidade. Eduardo pensou na jornada extraordinária que havia começado com sua decisão impulsiva de se disfarçar como mendigo. Sabe uma coisa que aprendi, disse Eduardo. Aprendi que às vezes as maiores mudanças em nossas vidas vêm dos riscos mais loucos que decidimos correr. Ainda não acredito que o Senhor realmente fez aquilo, riu Ricardo. Nem eu. Mas se não tivesse feito, talvez ainda estivéssemos presos naquele padrão frio e distante. E eu talvez ainda estaria escondendo de você a parte mais importante da minha vida. O trabalho voluntário. Não só isso. Minha capacidade de amar, de me importar genuinamente com outras pessoas. Minha humanidade, se posso chamar assim. Eduardo colocou o braço ao redor dos ombros do filho. Sua humanidade sempre esteve lá. Ricardo, eu que estava cego demais para enxergá-la. 2 anos após a experiência que mudou suas vidas, Eduardo e Ricardo estavam sentados na mesma praça onde Eduardo havia passado seus primeiros dias como José. Era um domingo de manhã ensolarado e eles haviam acabado de sair da igreja. A praça estava diferente. A prefeitura havia revitalizado o local, instalado novos bancos, plantado árvores e criado um pequeno parque infantil. Mas o banco onde Eduardo havia passado horas observando o filho ainda estava lá, agora cercado por jardins bem cuidados. É estranho estar aqui de novo, disse Eduardo, olhando ao redor. Para mim também, concordou Ricardo. Às vezes ainda me sinto culpado por ter sido tão rude com você naqueles dias. Ricardo, Eduardo virou-se para o filho. Já conversamos sobre isso várias vezes. Você não sabia quem eu era e estava passando por um momento muito difícil. Não há nada para perdoar. Eu sei,
Mas, às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse feito aquilo. Se não tivesse arriscado tudo para nos aproximar. Provavelmente ainda estaríamos presos na mesma dinâmica, conversando apenas sobre trabalho, perdendo os anos que nos restam juntos. E perdendo a chance de fazer realmente a diferença na vida de outras pessoas, acrescentou Ricardo. Eles observaram uma família brincando no parque, pais jovens empurrando seus filhos nos balanços, rindo e se divertindo juntos. A cena trouxe memórias da infância de Ricardo e de momentos preciosos que haviam compartilhado com Helena. Pai, disse Ricardo, tenho uma novidade para te contar. Que novidade? Lembra da Ana, a enfermeira do hospital que começou a frequentar nossa igreja? Eduardo sorriu. Havia notado que Ricardo e Ana haviam desenvolvido uma amizade especial nos últimos meses. Lembro, sim. Nós estamos namorando há algumas semanas. Isso é maravilhoso, Ricardo. Ela é uma pessoa excepcional. É mesmo. E o melhor é que ela entende completamente meu compromisso com o trabalho voluntário. Na verdade, foi isso que nos aproximou inicialmente. Sua mãe ficaria muito feliz, disse Eduardo, genuinamente emocionado. Ela sempre quis que você encontrasse alguém especial. Eu sei que é ainda muito cedo, mas sinto que ela pode ser a pessoa certa, pai. Eduardo colocou a mão no ombro do filho. Confio no seu julgamento, Ricardo. E mais importante, confio no homem que você se tornou. Obrigado por dizer isso. Significa muito para mim. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a paz do momento e a profundidade da conexão que haviam reconstruído. Sabe uma coisa, disse Eduardo. Quando comecei essa jornada maluca, meu objetivo era conhecer melhor meu filho. Mas acabei descobrindo muito mais sobre mim mesmo. Que tipo de coisas? Descobri que havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava criticar. Obcecado com dinheiro, insensível ao sofrimento dos outros, desconectado do que realmente importa na vida. E agora? Eduardo sorriu. Agora sei que a verdadeira riqueza está sentada aqui ao meu lado. O final da tarde encontrou Eduardo e Ricardo ainda na praça, agora observando o movimento das pessoas que passavam. Vendedores ambulantes, famílias voltando da igreja, casais jovens passeando, idosos alimentando pombos, a vida da cidade fluindo em sua diversidade e beleza simples. Pai, disse Ricardo, quebrando o silêncio confortável, às vezes me pergunto se você sente falta da pessoa que era antes, do homem que só se importava com os negócios. Eduardo refletiu sobre a pergunta. Sabe, Ricardo, é uma pergunta interessante. Aquele homem conseguia coisas incríveis nos negócios, tomava decisões difíceis sem hesitar, construiu um império financeiro. E era profundamente infeliz sem saber. Estava rodeado de riqueza material, mas era pobre em relacionamentos genuínos. Tinha poder sobre empresas e funcionários, mas havia perdido a conexão com a única pessoa que realmente importava, você. Ricardo assentiu, compreendendo. Eu também passei por essa reflexão. Houve um tempo em que achei que sucesso significava trabalhar mais horas do que qualquer outra pessoa, fechar os maiores negócios, impressionar os clientes mais importantes. E agora? Agora sei que meu maior sucesso é ver o sorriso de uma criança doente quando conto uma história, ou ajudar um idoso que se sente esquecido pela família. E, principalmente, é ter recuperado meu relacionamento com meu pai. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de 2 anos, ainda se emocionava com a transformação que ambos haviam experimentado. Ricardo, há algo que nunca te disse sobre aqueles dias na rua. O que é? Os momentos mais difíceis não foram o frio, a fome ou os olhares de desprezo das pessoas. Então o que foi? Foi perceber que havia criado tanta distância entre nós que meu próprio filho não conseguia reconhecer minha humanidade, mesmo quando eu estava vulnerável e precisando de ajuda. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a profundidade dessa revelação. Pai, posso fazer uma confissão? Claro.
Naquele dia, quando fui rude com você na rua, algo dentro de mim se sentiu mal imediatamente. Havia algo familiar naquele homem, José, que me incomodava profundamente. Familiar como? Não conseguia explicar na época, mas agora sei. Era sua postura, a forma como você segurava as mãos, até mesmo o jeito como inclinava a cabeça quando estava pensando. Meu subconsciente reconhecia você, mesmo que minha mente consciente não conseguisse processar isso. Eduardo ficou fascinado com essa revelação. Você realmente percebeu isso? Sim, e acho que foi por isso que reagi com tanta irritação. Não era apenas o estresse do trabalho. Era como se uma parte de mim soubesse que estava rejeitando alguém importante, mas não conseguia entender quem ou por quê. O coração às vezes reconhece o que a mente não consegue processar, disse Eduardo filosoficamente. Exato. E agora, sempre que passo por aquele lugar onde nos encontramos, lembro daquele sentimento estranho de familiaridade misturado com culpa. Eduardo se levantou do banco e estendeu a mão para Ricardo. Quer dar uma caminhada até lá? Talvez seja a hora de transformar aquela memória em algo positivo. Boa ideia. Eles caminharam pelas ruas que Eduardo havia percorrido tantas vezes durante sua experiência como mendigo. O bairro comercial estava quieto no domingo, mas ainda pulsava com a energia de uma área movimentada da cidade. Quando chegaram à frente da lanchonete onde haviam tido seu primeiro encontro como estranhos, pararam e observaram o local. Sabe uma coisa engraçada, disse Ricardo. Depois daquele dia, parei de almoçar aqui por algumas semanas. Não consegui explicar por quê, mas o lugar me deixava desconfortável. E agora? Agora posso ver este lugar como o início de nossa reconciliação, mesmo que nenhum de nós soubesse disso na época. Eduardo sorriu. É uma perspectiva interessante. Talvez os momentos mais difíceis de nossas vidas sejam, na verdade, sementes dos momentos mais transformadores. Como uma crise que força mudanças necessárias. Exatamente. Se eu não tivesse me sentido tão desesperadamente desconectado de você, nunca teria tomado uma decisão tão radical. E se eu não estivesse sob tanta pressão, talvez não tivesse reagido de forma tão reveladora naquele dia. Eles continuaram caminhando, agora em direção ao banco da praça onde Eduardo havia passado tantas horas observando. 5 anos haviam se passado desde que Eduardo Martins tomou a decisão mais louca e transformadora de sua vida. O bilionário de 73 anos agora dividia seu tempo entre a empresa, que continuava próspera sob a liderança compartilhada com Ricardo, e uma agenda cheia de atividades voluntárias que havia se tornado sua maior paixão. A história de sua experiência como mendigo eventualmente se tornará conhecida em círculos íntimos, não como algo de que se envergonhar, mas como um testemunho poderoso sobre a importância da humildade, da compaixão e dos relacionamentos genuínos. Ricardo, agora com 40 anos, havia se casado com Ana 2 anos antes, em uma cerimônia simples mas emocionante onde muitas das crianças do hospital e idosos do asilo estiveram presentes como convidados especiais. O casal esperava seu primeiro filho, e Eduardo mal conseguia conter a emoção de se tornar avô. A empresa familiar havia se transformado em uma referência nacional de responsabilidade social e empresarial. Seus programas sociais haviam beneficiado milhares de pessoas, e a empresa regularmente recebia prêmios por suas práticas éticas e sustentáveis. Em uma tarde de quinta-feira, Eduardo estava em seu escritório, agora decorado com fotos das atividades voluntárias e desenhos feitos pelas crianças do hospital, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Martins, aqui é o doutora Silva, do Hospital Santa Casa. Eduardo ficou alerta, preocupado que algo tivesse acontecido com uma das crianças que acompanhava. Sim, doutor. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, estou ligando com uma notícia maravilhosa. Lembra da Maria, aquela menina de 8 anos que conheceu há alguns anos? Claro, lembro da Maria. Como ela está? Está completamente curada, Senhor Martins. Os médicos confirmaram hoje que ela está oficialmente livre do câncer. Eduardo sentiu uma onda de alegria por invadir seu peito.
Maria havia sido uma das primeiras crianças que conhecera no hospital, e eles haviam desenvolvido uma amizade especial ao longo dos anos. Isso é a melhor notícia que poderia receber, disse Eduardo, com a voz embargada. Ela pediu especificamente para que eu ligasse para o senhor. Disse que queria que seu avô de coração soubesse imediatamente. Após desligar o telefone, Eduardo ficou sentado em sua cadeira por vários minutos, refletindo sobre a jornada extraordinária que havia começado com uma decisão desesperada de se reconectar com o filho. Aquela noite, durante o jantar semanal que havia se tornado tradição na família, Eduardo compartilhou a notícia sobre Maria com Ricardo e Ana. Pai, disse Ricardo, às vezes penso em como nossas vidas seriam diferentes se você não tivesse tomado aquela decisão corajosa anos atrás. Diferentes como? Perguntou Ana, que adorava ouvir histórias sobre a transformação da família. Provavelmente ainda estaríamos presos em uma relação fria e profissional, disse Eduardo. Eu teria perdido a oportunidade de conhecer verdadeiramente meu filho, e ele nunca teria descoberto que eu apoiava completamente seus valores e sonhos. E milhares de pessoas que foram beneficiadas pelos programas sociais da empresa talvez nunca tivessem recebido essa ajuda, acrescentou Ricardo. Mais importante ainda, disse Eduardo, olhando para Ana e tocando suavemente sua barriga onde crescia seu primeiro neto. Esta criança crescerá em uma família que valoriza o amor, a compaixão e a conexão genuína acima de qualquer conquista material. E crescerá ouvindo a história incrível de como seu avô se disfarçou de mendigo para salvar sua família. Riu Ana. Eduardo sorriu. É uma história que espero que ela entenda não como uma aventura maluca, mas como um lembrete de que nunca é tarde demais para mudar, para se reconectar, para escolher o amor em vez do orgulho. E que às vezes as maiores riquezas de nossas vidas vêm dos momentos de maior vulnerabilidade, acrescentou Ricardo. Naquela noite, quando Eduardo se deitou em sua cama, olhou para a foto de Helena na mesa de cabeceira e sussurrou. Conseguimos, meu amor, conseguimos encontrar nosso caminho de volta um para o outro. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Martins dormiu com a certeza absoluta de que era verdadeiramente um homem rico, não pelos bilhões em sua conta bancária, mas pelo amor que compartilhava e recebia, pelas vidas que havia tocado, e pelo relacionamento precioso que havia reconstruído com seu filho. A experiência havia começado com um bilionário se passando por mendigo para descobrir a verdade sobre o filho, mas terminou com um pai descobrindo a verdade sobre si mesmo, sobre o que realmente importa na vida, e sobre o poder transformador do amor, da humildade e da segunda chance. E assim, a história de Eduardo e Ricardo Martins tornou-se não apenas uma história sobre reconciliação familiar, mas um testemunho de que nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor, para escolher o amor em vez do medo, e para descobrir que nossa maior riqueza está sempre nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Fim.